Olá, seja muito bem-vinda a essa aula, que é uma aula de Masterclass, é um bônus para esse processo de encontro, mas é um bônus que eu quero que você veja ele, porque ele é muito, muito importante, tá? A gente vai falar aqui sobre como você pode desbloquear o seu poder para o sucesso. E eu vou começar com a agenda de hoje. O que a gente vai falar nesse momento? Neurociência, como que o nosso cérebro funciona? O que é psiconeuroimunologia? E quais são os impactos que isso traz para a nossa produtividade? A gente vai falar de principais insights e action points desse primeiro ponto. E do segundo ponto, que vai ser mais especificamente sobre ciclicidade feminina. A gente tem 4 fases diferentes do nosso ciclo e nessas 4 fases a gente tem praticamente 4 tipos de cérebro diferentes. O que você pode aprender com isso? O que você pode fazer com isso? Então vamos começar com uma pergunta. O que é produtividade para você? Será que ser produtivo é a mesma coisa do que ser eficiente? Será que a gente consegue estar produtivo o tempo inteiro? Você é capaz de trabalhar em high performance o tempo inteiro? Como funciona esse fluxo entre produzir e descansar? Qual é a melhor forma que esse equilíbrio dinâmico pode acontecer? A gente precisa lembrar que a gente não é uma máquina e que a cada dia o nosso melhor tá num lugar. Imagina um gráfico, né? Então hoje teu melhor tá aqui. Amanhã, você tá num dia melhor, você dormiu melhor, tudo deu certo de manhã com as crianças, escola, trânsito, teu melhor tá aqui. Aí, o teu filho fica gripado e você quase não dorme à noite, o teu melhor vai estar aqui. Cada dia a gente tem uma melhor versão diferente. Aceitar isso nos ajuda a aprender a lidar com isso da melhor forma. Especialmente nós, mulheres, esse nosso melhor, ele ainda não varia só de acordo com as coisas que estão acontecendo no dia, com o teu ciclo de sono, com a saúde da tua família. Ele também varia ao longo do teu ciclo. A produtividade, ou a ideia da produtividade constante, é uma fake news. Ela não existe. Nós, homens e mulheres, somos feitos para ciclos de ação e de descanso. Veja o nosso coração, né? Ele bate, ele descansa. Ele bate e descansa. Bate e descansa. Bate e descansa. A nossa respiração, né? A gente inspira, a gente tem um momento ali que a gente segura e a gente expira. Tem um momento que a gente fica sem ar, a gente inspira. E esse ciclo de ação e descanso, ele é constante. Ele é constante na natureza, com os animais, com o nosso ciclo do sono, com o nosso ciclo menstrual. E o quanto isso se reflete na nossa potência para ação ou para percepção. Agora, uma outra pergunta. É possível você ser produtiva e ainda assim não ser eficiente? Você já parou pra pensar nisso? Que às vezes esse produzir o tempo inteiro não é o melhor que podia acontecer? Ou às vezes não tá sendo da forma mais eficaz essa produtividade? Então, a gente precisa parar de enxergar descanso e ação como dois opostos. Porque eles são, na verdade, dois lados de uma mesma moeda. E aprender a equilibrar isso é que vai te levar à alta performance. Inclusive, né, os atletas de alta performance, às vezes quando eles são perguntados o que faz a diferença para que você tenha um desenvolvimento, uma evolução, né, no treino tão importante, e muitos deles respondem: o tempo de descanso, o tempo de recuperação que eu tenho. Quando a gente vai fazer musculação, né, vai fazer aqueles treinos de hipertrofia, precisa de tempo de descanso. Os exercícios de HIIT, você faz um exercício, pauleira, e aí você precisa descansar antes de começar o próximo.
Por que que na nossa vida, no nosso trabalho, a gente não leva isso em consideração? Por que que no nosso trabalho a gente acha que tem que estar o tempo inteiro produtivo, o tempo inteiro fazendo coisa? Por que que na nossa casa a gente acha que tem que estar o tempo inteiro fazendo coisa, a gente não se permite descansar? Vamos falar um pouquinho então agora de neurociência, como o nosso cérebro funciona. Primeira coisa, não sei se você já ouviu falar nisso, mas o nosso cérebro tem basicamente 2 modos de funcionamento. O modo de sobrevivência, que é o sistema nervoso simpático, e o modo de crescimento, que é o sistema nervoso parasimpático. No modo de sobrevivência, o que acontece? A gente tem o objetivo de sobreviver. É o teu cérebro gritando, foge ou luta. A nossa amígdala, né? Quais características tem esse estado? A nossa amígdala está ativada. A amígdala é a que manda adrenalina para que o sangue vá para os músculos e você possa agir. No modo sobrevivência, a gente está pensando no curto prazo. Tem uma alta performance física, justamente por esse sangue que flui para os músculos. A nossa ação é normalmente baseada no medo. Por quê? Porque eu tenho que sobreviver. O filtro que o cérebro está usando para decodificar as percepções do mundo que eu tô tendo é o filtro com base no medo. Vamos só fazer um parênteses aqui, né? Vamos lembrar que a realidade que a gente vê não é necessariamente a realidade real, não é a realidade que existe. Cada um de nós, mesmo que a gente esteja na mesma cena, mesmo que a gente veja a mesma cena, cada uma de nós vai ter pequenos desvios de interpretação dessa cena, porque o nosso cérebro, através dos nossos 5 sentidos, o Steiner ainda vai falar que a gente tem 12 sentidos, capta percepções do mundo sensório e traduz, decodifica de acordo com o quê? De acordo com as nossas crenças e de acordo com o modo que está ativado de funcionamento do cérebro. Quando você está no modo sobrevivência, você vai avaliar uma cena com o filtro do preciso sobreviver, isso é um ataque. Ou isso é perigoso. Isso é uma situação perigosa. Que está bem relacionada à mentalidade da escassez, né? Do eu preciso sobreviver. Preciso dar conta. Então, a nossa ação, esses filtros que o cérebro faz dessa realidade, elas vão tá baseadas pelo medo. E a ideia aqui, as nossas decisões vão normalmente ser baseadas no eu quero fugir disso. Qual é o problema aqui? O problema é que a gente não vive mais na floresta. Só que o nosso cérebro funciona como se fosse o cérebro do Homem das Cavernas. Ele não consegue, às vezes, diferenciar o perigo real que um leão apresentaria para nós versus o perigo que uma reunião importante com o teu chefe tem. Uma conta para pagar. E, às vezes, quando a gente recebe essa conta, ou a gente ou a gente chega nessa reunião, a gente ativa esse modo de sobrevivência. Porque o nosso cérebro está decodificando a realidade com base no medo. O que acontece aqui? A gente toma decisões que são piores, porque elas são baseadas no curto prazo, elas são baseadas no medo. A gente é menos produtivo, porque a gente está preocupado em sobreviver. O sangue não está focado no cérebro, ele está focado nos músculos. E a gente é menos criativo. O que você pode fazer aqui, tá? Inclusive, tem gente, muitos de nós, temos a ativação crônica desse modo de sobrevivência. É como se a gente... Muitas pessoas vivem nesse modo. Estão o tempo inteiro com essa ansiedade, com essa sensação de precisar sobreviver. E tudo vira um motivo pra dar ataque cardíaco. Sabe quando você vê alguma coisa e dá aquele sustinho? Se você tem isso muitas vezes no dia, muito provavelmente você tá com esse modo sobrevivência ativado o tempo inteiro. Ativado de forma crônica. Que é o que eles chamam de ativação crônica da amígdala. Né? A amígdala do nosso cérebro reptiliano. O que você pode fazer? Vamos para as ações. Você pode
começar a prestar atenção para se tornar consciente o que te dá esse... O que te liga a esse modo de sobrevivência? São as contas a pagar? É algo que teu filho faz? É algo que teu marido fala? É quando a tua mãe te liga pra te cobrar alguma coisa? É quando o teu chefe te chama e no trabalho você tá pisando em ovos o tempo inteiro? Em que momentos que você sente que esse sistema é ativado em você? Segunda coisa que você vai fazer, pensar a respeito disso. Refletir. Por quê? Quando você reflete, primeiro, quando você se torna consciente de algo que é um padrão automático, você ganha poder sobre isso. Segundo, quando você reflete sobre isso, você começa a desativar o modo sobrevivência e a ativar o modo de crescimento que a gente vai falar daqui a pouco. A terceira coisa que você vai fazer, mudar a sua perspectiva. Quando você se torna consciente de que você está disparando o teu sistema de sobrevivência por causa de um boleto, e você reflete sobre isso, você começa a conseguir mudar, né? Quando a gente se torna consciente, a gente tem o poder de mudar. Você começa a ter o poder de mudar a tua percepção sobre os boletos. A tua percepção sobre o que é uma reunião com o teu chefe. Por que te amedronta tanto? O que te amedronta? O que ativa em você? Uma vez que você foi demitida, uma vez que você foi assediada, te ativa o modo sobrevivência porque é você que paga as contas da casa, então se você for demitida, a família não tem sustento. O que ativa em você? Traz isso pra consciência, reflete sobre isso. Quarta coisa que você vai fazer. Quando isso acontecer, não importa onde você esteja, é uma coisa muito simples, mas que é muito poderosa. Respire. Porque o que acontece? Quando ativa o modo sobrevivência e a adrenalina é ativada no nosso corpo, ela manda o sangue para os nossos músculos, o que acontece? A respiração fica ofegante. Fica ofegante e curta. Mesmo que você não perceba conscientemente, existe essa alteração em nós. Isso é hormonal, não tá no nosso controle. A respiração fica curta. E quando a respiração fica curta, a gente tem menos oxigenação, a gente consegue pensar de forma menos clara. Por quê? Porque na hora do leão, na floresta, não tá na hora de você ficar pensando. Tá na hora de você agir. E você age no modo automático. Só que isso acontece quando o teu chefe te chama para uma reunião. Isso acontece quando um colega te questiona sobre o teu projeto. Isso acontece quando o teu filho derruba o copo no chão. Então, o que você vai fazer? Quando você percebeu a ativação do sistema, você vai respirar. Assim, ó. Inspirar devagar e, se possível, expirar por um maior tempo do que a tua inspiração. Respiração é tecnologia de ponta que o nosso corpo tem disponível pra gente. Fazer o quê? Elevar a vibração, baixar a frequência cardíaca e acionar o teu córtex pré-frontal, o teu cérebro responsável por solução de problema. Não é no modo sobrevivência que você vai resolver melhor os problemas. E essa é uma crença errada que a gente carrega, porque a gente acha que a gente funciona melhor sob estresse. Isso é mentira. Não funciona melhor sob estresse. Isso é uma falácia. É uma crença totalmente errada. E muitas vezes eu vejo muitos pais e líderes de equipe nas empresas, então tanto no ambiente familiar quanto no ambiente corporativo, achando que estão abafando, colocando pressão nos funcionários e nas crianças. Tenho ainda uns amigos que eles falam que eles põem uma pressãozinha na filha, assim, só pra ela sentir, só pra ela funcionar melhor. Gente, não funciona, tá? Não funciona. Neurocientificamente está comprovado por muitos e muitos estudos. Isso daqui não é... Os estudos a respeito da ciclicidade que a gente vai ver daqui a pouco, tem até muita coisa que ainda não foi super, assim, aceita e assimilada pela ciência. Isso que eu tô falando agora foi. Ou seja, a gente tá falando de coisas que já estão sendo provadas há mais de 10 anos, tá? Porque demora 10 anos para que um novo conhecimento entre nos padrões da medicina. 10 anos, tá? Para ele ser aprovado e entrar, assim, de fato, como esse é um conhecimento. Então, isso tudo que eu tô falando aqui é coisa que já tá aprovada há muito tempo. E quinta coisa que ajuda muito você a não ficar ativando esse modo de sobrevivência cronicamente é ter um hábito de meditar, de caminhar, de exercitar a presença, tudo isso ajuda. Tá?
eu não quero que você saia daqui achando que, nossa, esse modo de sobrevivência é horrível, meu Deus. Não, ele é muito útil pra quando a gente tem que fugir de um leão, frear o carro bruscamente, catar uma criança que tá atravessando a rua sem ter olhado. Muito útil pra tudo isso, tá? Ele só não é útil quando a gente tá querendo resolver problemas que a gente precisa do nosso córtex pré-frontal, que a gente precisa de criatividade, de pensar, que a gente precisa trabalhar em alta performance. Ok. Próximo modo. Um modo de crescimento. Depois você olha o material, as imagens estão muito claras e eu quero que você lembre disso. A imagem do modo sobrevivência, um leão te encarando. E o modo de crescimento, uma árvore linda, assim, um sol dourado, sabe? Uma luz dourada, uma coisa linda. Porque é abundância, crescimento. No modo de crescimento, qual que é o objetivo desse modo cerebral? Te ajudar a crescer, a florescer, a se desenvolver, a evoluir. As características aqui, crescimento, né? Crescimento interno, intelectual, aprendizagem, o nosso ciclo reprodutivo. Então, por exemplo, mulheres que cronicamente ativado o seu modo de sobrevivência, elas vão ter mais dificuldade para engravidar. Por quê? Porque quando você está se preocupado em sobreviver, você não vai reproduzir. A natureza é sábia, ela sabe disso. Quando você está no modo de crescimento, sistema reprodutivo funcionando, é onde a gente não tem problema para engravidar, fica tudo mais fácil. Você tem uma performance cognitiva maior, por quê? Porque o teu cérebro pré-frontal tá ativado, tá bem nutrido com sangue, tá tudo tranquilo, tudo indo bem. Você consegue pensar no longo prazo. Porque no modo sobrevivência, o amanhã, os 5 minutos tá em risco. Então você não consegue pensar em longo prazo. Aqui você consegue. Você tem ações que são baseadas no prazer. Que é gostoso, que te dá prazer. E você vai em direção as tuas ações, as tuas decisões são em direção a algo, a um sonho, a um desejo, a um objetivo. Qual é o problema aqui? O problema é que esse modo não funciona sob estresse. Não funciona, tá? Aprendizado, crescimento, soluções criativas não funcionam sob estresse. Apesar da gente achar que funciona. Nesse modo crescimento, você tá em alta performance. Esse é o modo da alta performance. Aqui você vai fazer melhores decisões, você vai ser muito mais produtiva, você vai ser mais criativa. O que você pode fazer para ativar esse modo? São coisas muito parecidas com o que a gente falou no modo sobrevivência, porque lá a gente queria desativar o modo sobrevivência. E quando você desativa o modo sobrevivência, você ativa o modo crescimento. Mas aqui bem específico de modo crescimento, o quê? Fazer coisas que te dê prazer. Prazer. Sabe quando você fica assim, ai, que delícia que eu vou fazer isso? Então, passar tempo na natureza, fazer uma caminhada, brincar com um bichinho de estimação, dá muito prazer isso para muitas pessoas. Brincar com criança, tudo o que tem a ver com prazer real, que não envolva jogos nem telas. Porque, aí é um outro estudo, mas telas, televisão, filme, eles parece que é um modo de prazer, mas eles ativam outras coisas em nós, tá? Segundo ponto que você pode fazer, massagem, contato com o corpo, esse contato intencional com o corpo, meditação, sexo, tipo modo crescimento, pessoal, ter prazer, né? Essa respiração abdominal, que a barriga infla, sabe? Que a respiração não tá aqui em cima, ela infla e abaixa. E qualquer outra coisa que te conecte com você mesma. Ler um livro, desenhar, pintar uma mandala, pintar com tinta. Cozinhar, pra mim, é uma coisa que me liga muito nesse modo. É o cozinhar, fazer alguma coisa gostosa, depois comer, servir. Fazer um arranjo de flor, acender uma vela. Qualquer coisa que te ligue com esse teu prazer genuíno. Que não é utilitário. E quando eu tô no trabalho, o que eu faço, Ana? Muito bonita essa história toda, o que eu faço? Vamos combinar, gente? Em qualquer lugar você pode respirar. Ninguém vai achar você esquisita, estranha, ruim. Ninguém vai te cancelar porque você tá respirando de forma profunda e devagar. Lembra que
né, quando você faz esse processo de tomar para consciência, lembra que reuniões, o teu chefe fazendo um feedback, um colega perguntando de um projeto, não é um leão na tua frente. Não é um leão. A tua vida não tá em risco. Teu trabalho, a tua reputação, talvez, mas assim, não é um leão. E lembra que tudo é sobre percepção. Lembra do que eu falei do filtro que a gente coloca para avaliar a realidade? Uma mesma reunião, uma mesma situação, se você perguntar para duas pessoas diferentes, elas vão ter percepções diferentes do que aconteceu ali. Lembra disso. O que você percebe não necessariamente é o que todo mundo tá percebendo. Quando a gente aprende a lidar com o nosso cérebro e com esses hormônios e com esses ciclos, a gente tem uma vida mais feliz, uma vida mais leve, e a gente consegue performar melhor. A gente consegue ter uma alta performance por mais tempo, porque você sabe mexer com esses pauzinhos, tá bom? Agora, o que isso tem a ver com os ciclos femininos? Agora, o que isso tem a ver com os ciclos femininos? A gente agora vai falar dessas fases do nosso ciclo e o que cada fase tem de importante para nós. Antes disso, eu vou fazer uma reflexão aqui com você. Quantas vezes você desejou não ficar menstruada? Desejou ser como um homem que não tinha nem ciclo menstrual, nem cólica e tudo que vem com isso? Quantas vezes você sentiu que isso era injusto? Que era injusto por ser mulher, que era como se fosse uma punição, que era um castigo, que era vergonhoso, nojento. Quantas vezes você odiou ser mulher? Isso eu sei que é uma pergunta muito profunda, mas eu lembro de muitas vezes em que eu odiei ser mulher. Eu lembro de muitas vezes que eu invejei os homens por eles não terem TPM, por eles não terem cólica, por eles não terem que usar absorvente. E eu acho que isso não é uma coisa só minha. Pelo que eu trabalho com as mulheres, isso é mais comum do que a gente imagina. A questão é que, como a gente já tem visto, né, em todas as nossas conversas e nesse módulo da caverna, a gente vai ver isso muito claramente. A questão é que a gente aprendeu isso. Isso é cultural e é aprendido. E se a gente aprendeu, a gente pode desaprender. A gente tem essa habilidade de desaprender, de se desfazer de crenças que a gente não quer mais. O que a gente precisa é colocar algo no lugar. Isso fica essa dica aí. Quando você quer se desfazer de uma crença que tá te limitando, que é uma crença ruim, que te traz, né, coisas que você não quer mais, você precisa substituir essa crença por outra coisa. Esse é um processo cerebral. Isso ajuda muito, isso facilita muito essa mudança de hábito, de paradigma e tudo mais. A mudança é a única coisa constante na vida, já falava Heráclitos, lá na Grécia super antiga. A gente tem então, gente, depois você pode ver na figura da apresentação, que fica bem visual. A gente tem 4 fases. E a forma como os hormônios impactam o nosso cérebro é tão profunda que eles mudam a forma de funcionamento do nosso cérebro. Entre o período que a gente começa a menstruar, né, e o crescimento do óvulo, lembra o período folicular, que o folículo está se desenvolvendo no nosso ovário, a gente tem o que a gente chama de lua crescente. E aqui eu vou relacionar com vários arquétipos, porque só o fato da gente estar relacionando com esses arquétipos, você já vai trazer muita informação para você. Lua crescente, primavera. Que momento é esse? É o momento da gente definir metas. É um momento em que o nosso cérebro está estrogênico e a gente está pensando muito bem, né? O nosso raciocínio lógico, a nossa estruturação, o nosso raciocínio linear, ele tá ótimo. A nossa habilidade de lidar com estresse tá boa. Momento para fazer reunião difícil, momento para fazer planejamento estratégico, momento para começar novas coisas. Aí a gente chega na ovulação, né? Que é o nosso período de lua cheia. É como se a gente estivesse no verão. Tudo assim esbelto, florescido,
com aquela potência toda do verão. É a hora de expandir, a gente sente essa força de expansão. Não é assim no verão? Quando tá verão, a gente não gosta de sair, encontrar as pessoas, tomar sorvete, sair à noite, trazer as pessoas pra nossa casa. Tem esse movimento, né? E uma coisa que eu gosto muito das 4 estações do Vivaldi. E ele fala muito, eu acho que traz muito esse aspecto pra gente. A música, né? Ele representa muito bem na música cada estação. E aí a gente vai falar da lua minguante, que é quando o quê? Depois da ovulação que os hormônios começam a baixar, né? E aí a gente vai falar do outono, que começa a baixar também a nossa energia. No outono, o nosso cérebro acessa melhor o campo sutil. E é hora de você intuir, de você acessar essas informações que estão nas entrelinhas, normalmente. E é aqui que eu acho que a gente tem a maior diferença, né? Nessas 2 próximas fases, que a gente tem a maior diferença em relação aos homens, e que aqui a gente consegue ler nas entrelinhas. É um momento que você vai sonhar com coisas que você tem que resolver. É a nossa TPM, que é o momento em que muita coisa vai te incomodar. Só que isso que tá te incomodando é a dica da vida de, menina, muda isso. É aqui que tá o problema. A gente vai ter uma percepção muito maior das dinâmicas das relações. E aí, quando a gente menstrua, né, que é a fase da lua nova, que tá relacionada com o inverno, que é uma fase o quê? De baixa, de recolhimento. Né? O inverno é isso na natureza, não é? Um momento que parece que tudo morre, mas não morreu. Depois revive na primavera. É esse recolhimento que acontece. E é o momento da gente fazer cortes energéticos. A gente vai falar mais detalhadamente sobre cada uma dessas fases agora. Então, nesse período, vamos começar pelo período da primavera, né? Logo depois que você menstruou, que o estrogênio tá crescendo, então é a lua crescente, é a primavera, é o momento de definir, fazer definições. O estrogênio é um hormônio que é antidepressivo, ele é um hormônio sexy, ele é um hormônio da felicidade. Então, ele é um propulsor da tua habilidade cognitiva. Então, aqui você tá pensando muito bem. É aquilo que eu tava falando antes, pensamento linear, estratégico, planejamento. Tá, assim, alta performance total desse ponto da tua vida. O estrogênio também reduz a nossa vulnerabilidade cerebral ao estresse e ao cortisol. Então, situações estressantes vão te influenciar menos nessa fase. Porque você tá com alta de estrogênio, ou o estrogênio tá crescendo, né? Você tem uma estabilidade emocional maior. Você tá mais produtiva, você tá saindo da caverna, né? Vamos pensar que o inverno é essa caverninha que a gente entra, fica lá quietinha, sem muita energia, mais cansada, sem querer ver as pessoas. E aí vem essa primavera e você começa a querer fazer mais coisas, a tua habilidade social tá melhor, você tem foco, você tem organização, você se sente bem, cheia de energia, tá organizada intelectualmente. Por exemplo, eu gravo aulas nesse momento, no momento do meu período crescente e cheio. Por quê? Quando eu vou, não é que eu não gravo de jeito nenhum, mas se eu tenho que gravar uma aula que eu tô no meu período minguante, eu fico mais confusa, o pensamento não fica tão estruturado, aí eu esqueço as palavras, fica uma coisa meio... por não ser tão linear, tão direto ao foco, fica meio assim dando voltas. Nesse momento aqui é a hora de você fazer decisões, né? Tomar decisões importantes. Por quê? Porque você tá com o teu cérebro estável emocionalmente. Você tá com o teu pensamento lógico, racional, ativo, em alta. Aqui você pode focar em desenvolver estratégias, em fazer planejamento. Quando você vai planejar um projeto, ótimo momento para planejar projeto, para fazer reunião de start, para dar feedbacks difíceis. Você tá super bem intelectualmente, né? Fazer, sabe, organizar as informações, o flow do projeto, as etapas, tudo isso tá ótimo aqui.
Você pode também, nessa fase, estudar coisas que são difíceis pra você, porque você vai estar com mais facilidade, ter conversas difíceis. Por quê? Porque você tá mais estável emocionalmente, você tá mais resistente ao estresse, você tá menos emocional. Então é mais fácil ter conversas difíceis nesse momento. E você consegue estar focada nas suas necessidades, você consegue estar focada em você. O que tem que prestar atenção aqui? Como você tá muito racional, muito linear, você não tá conseguindo ler direito nas entrelinhas. Pode ser que algumas coisas passem desapercebido. É importante você, nesse ciclo, né, quando a gente fala dessa inteligência cíclica da mulher, é importante a gente entender que é um ciclo, que é um processo. Então, o que você aprendeu na fase anterior é o que você vai aplicar agora. Aí vem a lua cheia, que dura mais ou menos 5 dias. Cada fase a gente fala uma semana normalmente, mas as fases têm uma duração um pouco diferente. Aqui a lua cheia vai ser mais ou menos 5 dias, que é o momento do verão, ou seja, tudo florescido já, que é o momento da tua ovulação. E é uma fase que você tá super expansiva. Eu tenho uma professora que ela fala assim, não, quando eu tô ovulando, é como se eu for andar num restaurante, assim, sabe? Quando você tá passando pelas mesas até chegar na tua mesa, é como se meu corpo estivesse gritando, tô ovulando, tô linda, tô gostosa, tô cheirosa. Porque é assim que a gente fica. Gente, isso é biológico. Óbvio que é assim que a gente fica. Porque a gente tá nesse momento, em termos animais, a gente tá procurando ser fecundada, é a sobrevivência da espécie. Então, você tá, assim, exuberante, carismática, fluida, relacionamentos, assim, sociais, encontros sociais, reuniões com muita gente, você tá bem, você tá chamando atenção, você tá envolvendo as pessoas, você tá com a empatia alta, você tá sensual, otimista, corajosa. Aqui é o momento de fazer as coisas que você normalmente tem medo. Pega o teu período de ovulação pra fazer, que você vai ter coragem, vai te dar mais coragem. De novo, aqui o estrogênio tá super em alta, né? Tá com a parte cognitiva super em alta também, estável emocionalmente, com foco na organização. E aqui começa a aumentar a progesterona. Essa parte mais maternal, né, é que vai te dar essa empatia alta. Então, qual que é a diferença dessa fase e da outra? Da outra, você ainda não estava com o crescimento da progesterona, então a tua empatia, você estava mais focada, mais objetiva. Aqui, você começa a ficar mais empática. Você já começa a perceber um pouco mais o outro, o que o outro sente, o que o outro pensa. Ainda não tá super no ponto para ler as entrelinhas, mas já tá um pouquinho mais além, sabe? Você tá cheia de energia, você tá bem. Então, por exemplo, se aqui você tem uma noite mal dormida, se aqui o teu filho tá doente, você consegue lidar muito melhor com isso, porque você já tá com mais energia. Agora, lembra lá que a gente falou do gráfico, do seu melhor? Então, o seu melhor, quando você tá ovulando e o teu filho fica doente, vai estar aqui. Se você tá na tua fase menstrual, os primeiros dias da menstruação, e o teu filho fica doente e você não dorme bem, cara, o teu melhor vai estar aqui, ó, aqui embaixo. Porque você tá mais sensível, né? Nessas outras fases, você tá mais sensível à falta de sono e tal. Aqui, você tá cheia de energia. Não tem problema dormir pouco, não tem problema trabalhar até tarde. Você tá, assim, e com alta energia sexual, que é uma energia criativa. Quando a gente não direciona ela só pro sexo e a gente entende que a energia sexual é a energia da criação, aqui é o momento que você tá mais criativa para pensar em soluções diferentes pros seus projetos, para ter ideias novas, sabe? Para pensar fora da caixa. E aqui você tá muito aberta para encontrar com os amigos, para fazer o que você ama. É uma ótima fase para você vender ideias. Então, por exemplo, você tem um projeto, você tem uma nova iniciativa na tua empresa, se você conseguir planejar a apresentação disso para essa fase, você naturalmente vai ter a força do teu corpo, a força biológica dos seus hormônios trabalhando para você. É aqui que a gente começa a aumentar a nossa performance baseada nesse conhecimento de ciclo. Você tá com a persuasão super alta. Essa empatia te ajuda nas conversas difíceis. Você não vai ser só aquela pessoa objetiva, foco no resultado. Você vai conseguir entender o olhar do outro e a partir daí vender a tua ideia, a partir daí envolver ele no que você precisa. Qual é a atenção aqui?
você tá super cheia de energia, mas na próxima semana vai ser a tua TPM. Então tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente tá tão empolgada que você começa a marcar um monte de coisa pra próxima semana e se esquece que na próxima semana a tua energia vai estar mais baixa. Então tem que só tomar esse cuidado. Chegamos então depois da ovulação, lua minguante, outono. A energia começa a baixar e o que começa a subir? A intuição. Então essa queda de hormônios abaixa o estrogênio, você fica mais vulnerável ao estresse e ao cortisol. Então aqui, se o teu filho ficar doente e você dormir mal, você vai influenciar muito mais a tua performance do que quando você tá na fase mais estrogênica. Você tem menos estabilidade emocional, então você vai ficar com coisas que talvez não te fizessem querer chorar antes, vão talvez te deixar com vontade de chorar aqui, mais sensível. Você continua ainda empática, você ainda tá com essa progesterona trabalhando aqui, a tua empatia, né? E você começa a perceber um pouco melhor as entrelinhas, as dinâmicas das relações, dinâmica de poder, especialmente quando a gente tá falando de um trabalho em corporação. E com essa inteligência, você também consegue agir diferente nas situações, quando você tem essa percepção. O que acontece aqui? Por que a gente tem maior acesso à intuição? O nosso cérebro ele muda o funcionamento, ele passa a ter mais ondas delta, que são as ondas, por exemplo, do sono profundo, ondas de acesso a outros níveis de consciência, mais ondas delta do que no cérebro estrogênico, nas duas fases anteriores. Por isso que aqui a intuição se apresenta, né? E aí, como você se sente? Você se sente mais sensível um pouco aos outros, então tem essa empatia, e você sente que você tá percebendo coisas que antes você não percebia. A sua intuição tá super em alta e você, se puder, ficar mais introspectiva ajuda a não ficar tão exposta ao estresse, que agora você tá mais vulnerável. É um ótimo momento para você slow down, né? Para você diminuir o ritmo, para você fazer coisas em casa, com a família, cozinhar, eu acho muito gostoso nessa fase, que é uma fase assim de mais assim gostosinho, sabe? De ficar mais gostosinho. A progesterona em alta também te deixa mais emocional e, portanto, mais impulsiva. E aqui é quando a gente começa a entrar na sombra do ser mulher, né? A entrar na parte ruim, entre aspas, nas nossas crenças limitantes. Porque a gente, às vezes, está tão desconectada de nós mesmas que a gente não percebe a parte da intuição nessa fase, mas a gente percebe a parte do tá mais impulsiva, do tá mais irritada, do tá mais sensível. Então vamos aproveitar aqui e tudo bem, você vai estar mais sensível, mais impulsiva, sabendo disso você já se prepara. Agora aproveita a parte da intuição, aproveita para ler essas entrelinhas. Às vezes isso te ajuda a resolver uma relação com um colega, uma relação com um chefe, com o marido. Te ajuda em muitas coisas esse negócio de você conseguir acessar um ponto de vista que não estava disponível para você antes. É aqui, como você tá impulsiva, talvez seja menos bom tomar decisões de longo prazo, tomar decisões muito importantes. Mas você tá empática, então bom para resolver questões de relacionamento. Atenção. Cuidado com overworking nesse período, porque você tá mais sensível ao estresse, você tá percebendo as entrelinhas, você fica muita informação para trabalhar e isso pode te deixar muito cansada, estressada, exausta. É melhor, por essa impulsividade, não ter conversas muito difíceis aqui. E aí, na última fase, que é a fase da lua nova, que é a fase do inverno, então de recolhimento, de pausa. E aqui a gente vai falar de cortes energéticos, já vou explicar melhor. Aqui você está com baixa energia, é a hora da menstruação. Os dois hormônios, estrogênio e progesterona, caem para que o seu colo possa descamar. Então aqui tem uma queda brusca de hormônios, te deixa mais sensível. Você precisa descansar. Quanto você conseguir descansar melhor aqui. Você tem ainda essa alta vulnerabilidade ao estresse e ao cortisol. Você não tá emocionalmente estável. Você ainda tá conectada com percepções sutis. Mas aqui é a hora de você pegar o que você percebeu na fase anterior e aplicar. Começar a fazer, colocar limite.
Colocar limites, set boundaries, né? Pôr os limites e falar até aqui que vai. Percebi tal coisa, não quero mais isso. Quanto melhor você fizer esse ciclo de PDCA quase, né? O Plan, Do, Act and Control. O quanto melhor você fizer isso no teu ciclo menstrual, mais potência você vai descobrir em você mesma e mais leve vai ficar a tua vida. Por quê? Porque o que a gente enxerga nas entrelinhas, na fase da TPM, na fase da menstruação, são coisas que a gente precisa resolver. São coisas que estão nos incomodando, mas às vezes estão embaixo do pano. Sabe aquela coisa que se repete a cada ciclo? Toda vez que eu tô na TPM, eu brigo com meu marido por causa de tal coisa. Cara, resolve esse negócio. Porque vai melhorar a tua TPM. É uma dica que teu corpo tá te dando. De que essa é a questão. Então resolve. Nesse período de menstruação, né? Nesses primeiros dias de menstruação, a gente tá muito sensível. A gente tá mais pessimista, mais melancólica. Quer ficar mais quietinha. Então, assim, ficar programando grandes viagens, grandes coisas aqui, talvez não é a melhor fase. Nem sempre você vai conseguir ajustar a tua vida inteira pro teu ciclo. Mas quando você sabe disso, o que você consegue ajustar, você vai ajustando. E isso já vai melhorar muito a tua vida. Aqui é a hora de você deixar alguns hábitos, né? Deixar alguns padrões, justamente pelo que você percebeu. Agora, se você percebeu alguma coisa aqui com o teu marido, por exemplo, você vai conversar com ele nessa fase? Não, meu bem. Espera a próxima fase. Percebeu aqui? Você age quando você tá na lua crescente. Porque você vai estar menos instável emocionalmente. Você vai estar mais segura. Você vai estar com um pensamento mais linear. Você vai estar com um raciocínio melhor para ter uma conversa difícil. Então, percebe aqui, mas age na próxima fase. Aqui é a mesma coisa. Se o filho fica doente aqui e você dorme pouco, você vai ficar mal. Você vai ficar exausto. Você não vai conseguir pensar. Então, você não vai poder evitar que teu filho fique doente, não. Mas talvez nesses dias, você pode combinar com teu marido, poxa, amor, olha, tô naquela fase que eu preciso muito dormir. Se a fulana acordar, você pode ir lá à noite? Pode ser? E aí depois, na próxima fase que você vai estar ótima, você vai. Né? Vocês fazem esse revezamento. É bom evitar muito álcool, muito barulho, beber muita água. Sabe aquelas coisas assim, tipo, quase se tratar com esse cuidado como se você estivesse precisando desse carinho, que não é só em forma de amor emocional, é em forma também de cuidado físico, de se nutrir. E aqui usa a sua impulsividade para você colocar limites, mas discussão, conversar, entrar a fundo na próxima fase. E tenta focar em você, nas suas necessidades, porque o teu corpo vai estar te dizendo o que ele precisa. Importante aqui nessa fase, tentar fazer uma coisa de cada vez, devagar, sem multitasking. O multitasking aqui vai te estressar muito além do normal, pela fase em que teu cérebro tá. Se você tiver que fazer uma apresentação importante nessa fase, o que vai precisar? Se prepara mais do que você normalmente se prepararia. Tenha mais, por exemplo, faz uma apresentação que é basicamente já o teu discurso, ao invés de você fazer aquelas apresentações mais conceituais. Entende? Se ajuda, treina, ensaia, sei lá, escreve pra não esquecer, porque o teu pensamento aqui não vai estar muito linear. Às vezes é isso, a vida acontece e a gente não consegue às vezes mudar toda a nossa agenda pra caber aqui. Mas sabendo disso, você vai se planejar de acordo, entendeu? Você vai ajustar a forma como você faz. Talvez você pode planejar, tipo, ficar 15 minutos antes da reunião importante, quietinha, se concentrando, centrando em você, para que você tenha energia para chegar na reunião com tudo, coisa que talvez numa fase de lua crescente ou de lua cheia você não precise fazer. Você vai emendando uma reunião na outra e não tá nem aí, né? E não tá tudo bem, você tá ótima. Aqui talvez faz sentido você dar essa pausa antes, sabe? E aí, o que mais que a gente vai falar aqui? Tem ferramentas para te ajudar a mapear esse teu ciclo, porque nem toda mulher é igual, cada uma de nós tem as suas características nas suas fases. Isso aqui é uma generalizado, então nem todo mundo é exatamente assim. O que seria legal e importante? Você mapear as suas fases. Mas Ana, eu não menstruo, eu tô anticoncepcional, eu tô na menopausa. Mapeia porque os hormônios a pílula, ela realmente deixa a gente quase que numa linha reta, né?
Mas quem já tá entrando na menopausa, ou quem às vezes usa o DIU, que é uma quantidade de hormônio muito menor, consegue perceber essa flutuação de fases, mesmo não tendo o ciclo menstrual de fato. Inspiração, né? Essa claridade na hora de pensar, na hora de se organizar. Tudo isso está disponível pra gente quando a gente aprende a acessar esse ciclo menstrual, essa nossa ciclicidade, quando a gente aprende a enxergar isso como potência. E tem uma ferramenta que chama Mandala Lunar, tá? Que você faz esse mapeamento dos 28 dias, você pode colocar alguns códigos, então você coloca a data, né, o dia que você tá, para começar a fazer esse mapeamento, o dia do teu ciclo, a fase da lua, por quê? Às vezes o nosso ciclo tá exatamente igual com a lua, às vezes não, às vezes a lua cheia tá no céu e você tá na tua lua minguante, às vezes a lua tá minguante, você tá na tua lua crescente. Então, a gente não necessariamente tá seguindo a lua, né? A lua é um arquétipo para a mulher pelas suas fases, mas cada mulher vai ter a sua fase. Então, você fazer esse mapeamento, aí você pode mapear como é que eu tô me sentindo hoje. Tô me sentindo cansada, tô me sentindo super com energia, otimista, pessimista, melancólica, com muita raiva. Hoje eu briguei, explodi, hoje... Você vai anotando tudo isso, você vai fazendo esse mapeamento. É importante fazer esse acompanhamento por pelo menos 3 meses. Por quê? Porque um mês pode ter dado uma coisa muito específica naquele momento, o filho ficou doente lá, então deu uma atrapalhada na tua forma de reagir à situação. E outra semana o marido viajou, você viajou, vocês brigaram, ou teve um novo projeto, teve um evento. Então, mapeia por 3 meses, que pelo menos que você faz aí esse equilíbrio. Se você tiver mais dúvidas em relação a isso, me manda nos comentários, que aí a gente pode conversar. Tanto via comentário ou na nossa aula ao vivo para esclarecer. Porque isso é uma ferramenta prática que traz muita clareza para a forma como a gente funciona. Agora, vou terminar essa aula nesse momento, mas eu sei que isso vai gerar muitas dúvidas, então anota as dúvidas e a gente vai conversar mais profundamente. Assista a aula da caverna, se você ainda não assistiu, ou se você já assistiu e quiser reassistir, talvez te traga novos insights, essa percepção aqui de como o nosso ciclo funciona versus tudo que a gente viveu de ocultação do feminino e da potência do feminino. Tá bom? E até o próximo módulo, a próxima aula.